E a questão é se te perguntassem hoje, por que você vai na igreja? Por causa de Cristo ou das pessoas? Eu tenho certeza que quase todo mundo, ou a maioria de nós, diria: eu vou à igreja por causa de Cristo, não por causa das pessoas. E eu queria te convidar a assistir esse vídeo para você mudar um pouco essa mentalidade. Sim, eu acredito que a gente deve ir na igreja por causa de Cristo em primeiro lugar. Só que isso tem implicações na nossa vida com a vida das outras pessoas. O que eu, Victoria, diria hoje em relação à pergunta: você vai na igreja por causa de Cristo ou por causa das pessoas? Por causa de Deus ou por causa dos outros? Eu diria por causa dos dois. Eu vou em primeiro lugar por causa de Deus, mas também por causa das pessoas. E qual o sentido disso, gente? Não quer dizer que eu vá na igreja para parecer, não quer dizer que eu vá para agradar homens, como a gente fala muito no cotidiano evangélico. Não quer dizer que eu vá na igreja por causa de namorado, até porque eu sou casada, né? Mas vamos dizer, se eu fosse solteira, eu tô na igreja para procurar namorado. Acontece, tem gente que faz isso mesmo. Ir na igreja por causa das pessoas não é nesse sentido. Por que a gente vai na igreja também? Para estar em comunhão com os irmãos. A nossa espiritualidade evangélica no Brasil ela é muito individualista. Então, é o meu relacionamento com Deus. Sou eu e Deus, eu oro, eu leio a Bíblia no meu quarto, eu vou no culto ouvir a palavra e pronto. Mas será que é assim? Nosso relacionamento pessoal com Deus ele é primordial. Nós somos adotados como filhos e isso implica num relacionamento direto nosso com Deus. A questão é, Jesus não veio restaurar só o nosso relacionamento com Deus, mas o nosso relacionamento com as pessoas também. Eu acho que às vezes a gente tem uma visão muito limitada de quem é Deus, do que é a vida cristã e do que é a igreja. Isso me preocupa profundamente. Quando o pecado entrou na Terra, lá em Gênesis, a gente esquece que ele não só separou o ser humano de Deus, ele também começou a causar desavenças e problemas entre os seres humanos. O pecado não nos separa apenas do divino, mas do meu próximo também. Então vejam, Adão, já depois da queda, ele vai falar, não, Deus, foi a mulher que tu me deste. Ele já joga a responsabilidade para Eva. Depois a gente vai ter Caim e Abel, um fratricídio, um assassinato de um irmão com outro irmão. E daqui para frente as histórias bíblicas, a minha impressão é que vão ficando cada vez piores. A gente tem Jacó, que era o enganador, e aí é que a gente entra na seguinte questão. Cristo não apenas restaura o nosso relacionamento com Deus, nossa ligação a Deus que é mais importante, mas ele restaura o nosso relacionamento uns dos outros. E é por isso que Jesus fala bastante a esse respeito. A gente tem, por exemplo, a oração intercessória. E Jesus, um pouco antes de morrer, ele ora pela unidade da igreja. Vocês têm noção do que é isso? Do quanto isso era importante para Jesus? E tem um aspecto trinitário aqui. O versículo seguinte. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Nós, o Pai e o Filho, que Jesus fala aqui. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Lindo, eu amo esse versículo, um dos meus preferidos da Bíblia. Mas vejam, como é que o mundo sabe que Jesus foi enviado? Quando nós estamos em plena unidade. Vocês têm noção do que é isso? Anteriormente, ainda em João, a gente tem João 15, do 12 ao 14. O meu maior mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E aí, gente, é muito interessante que no resto do Novo Testamento, a gente tem exposições teológicas, por exemplo, nas cartas paulinas, mas é muito interessante como Paulo e outros autores, eles enfatizam muito a vida comunitária. De fato, a vida comunitária entre os irmãos é um dos maiores, é um dos temas centrais do Novo Testamento. Como é que a gente vive junto, como é que a gente pode se amar, como é que a gente se perdoa, como é que o marido deve tratar a esposa o marido, os filhos tratam os pais tratam os filhos, como é que eu lido com desavenças. Esse é um dos maiores temas do Novo Testamento, a gente não pode ignorar isso. E é muito interessante porque lá em 1 João a gente vai ter o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida por nossos irmãos. Vejam, gente, o que é o Evangelho, como Deus nos restaura. Jesus deu a sua vida por nós
E por isso devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A vida cristã é uma vida comunitária. Não existe vida cristã sem comunidade. Não existe. É impossível. E é por isso que a Bíblia traz muitas expressões coletivas para se referir à sua igreja. Eu vou dar alguns exemplos. 1 Pedro 2,9, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus. João 10,16, somos um rebanho de um só pastor. 1 Coríntios 12, a gente vai ter o corpo, nós somos corpo, ligados uns aos outros. Precisamos uns dos outros, nossos dons são para servir aos outros. Nós somos ramos da videira verdadeira. Nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. E Efésios 2,19, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos família. Portanto, gente, se te perguntarem assim, você vai na igreja por causa de Cristo ou das pessoas? Primeiro por causa de Cristo, mas também por causa das pessoas. Para estar em comunhão com os irmãos, porque essa fé totalmente individual, só individual não existe no cristianismo. Não existe na fé cristã. Fé cristã é também uma fé comunitária. Ainda que você não vá na igreja, ainda que você... Nossa, não precisa de igreja, o que está errado é que você não vá na igreja. A fé cristã continua sendo uma fé comunitária, sabe por quê? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a Bíblia que eu uso. É uma Bíblia NVI da Thomas Nelson, com espacinho para anotação. Ainda que você não vá na igreja, você precisou de uma comunidade para ler a Bíblia. Sabia disso? Você sabe quantas pessoas estiveram envolvidas na tradução dessa Bíblia? Você sabe quantas pessoas estiveram envolvidas num processo para que a Bíblia chegasse até nós? Quando você pega aqui esse texto traduzidinho, bonito para o português, teve tradutores que estudaram muito o contexto histórico, as línguas originais, para poder trazer isso para um bom português. Ou mesmo o processo de canonização da Bíblia. Gente, sério, estudem como a Bíblia chegou até a gente. Você não é um indivíduo de fé sozinho. Nós precisamos de comunidade cristã, precisamos estar em comunhão com os irmãos. Então, por que eu vou na igreja? Por causa de Cristo e das pessoas. E é isso, espero que tenham gostado dessa reflexão. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Beijão!